O Lauro Jardim e o Gabeira, eles discutiram em um podcast do UOL, interessante, a necessidade que o Bolsonaro tem de estar em constante conflito. O link vai estar aqui na descrição, você pode ver, tirar as suas próprias conclusões e é importante que você escute. Eu achei interessante porque eles perceberam que Bolsonaro ele faz isto justamente pelos motivos que nós já estamos falando aqui há muito tempo. A militância, falar para pregar para convertido, tudo aquilo que você já sabe. E me deixa contente que mais pessoas, toda vez que falam desse assunto, perceberam a estratégia de Bolsonaro. Mas vendo esse podcast do Gabeira, eu comecei a refletir sobre uma conversa que eu tive com um dos colaboradores aqui do canal, o Oswaldo. Um abraço para o Oswaldo se ele estiver assistindo. E nós estávamos conversando sobre possíveis formas de combater essa estratégia do Bolsonaro de promover a confusão. Que é o que ele fez no último domingo, indo lá nos atos, levantando, falando que o povo, todo o poder emana do povo, toda aquela situação. E nós começamos a pensar em formas de revidar, combater o Bolsonaro nesse jogo de retórica dele. E eu vou dizer para vocês que é muito difícil. E é muito difícil pelo seguinte: primeiro, o Ciro Gomes nas eleições de 2018 falou que aquelas eleições não eram eleições para mulheres, não era uma eleição para mulher. Ele foi mal interpretado naquela época, isso porque o que o Ciro Gomes quis dizer que aquela era uma eleição da baixaria, e de fato foi. E eu vejo que para rebater Bolsonaro, para atingir o Bolsonaro, precisaria ir para a baixaria. Mas isso não vai acontecer e nem deve acontecer. Baixaria do tipo falar da esposa, falar do filho, mas isso é completamente repugnante e não deveria acontecer em termos oficiais, ou seja, políticos ou grupos atacando de fato o filho dele com a questão mal resolvida com o Léo Índio, a esposa. Isso é repugnante e não vai acontecer e nem deve acontecer, como eu já falei. Então não há outra possibilidade. A possibilidade seria simplesmente não ouvi-lo, não dar atenção. Mas ele é o presidente da República, o que gera, obviamente, uma dificuldade porque as ações de Bolsonaro acabam dando rumo norte para todas as nossas vidas. E aí eu vendo as estratégias que foram utilizadas até o momento, e eu vejo que a melhor estratégia pode ter sido, de fato, a estratégia do PT, do Partido dos Trabalhadores. Porque o PT não quis se opor diretamente a Bolsonaro. E eu não estou dizendo e nem vou ousar a dizer que o PT teve toda essa estratégia pensada, desenhada. Não vejo dessa forma. Porque muitas estratégias elas simplesmente acontecem, elas não são pensadas. As pessoas, ideia mirabolante. Não, na verdade simplesmente aconteceu e acabou indo. A estratégia foi se desenvolvendo, foi se desenhando com o passar do tempo. E eu vejo que foi isso que aconteceu com o PT. O Partido dos Trabalhadores se recuou, não deu a cara a tapa para Bolsonaro, Bolsonaro perdeu uma oportunidade de antagonizar, uma oposição mais contundente, e teve que se virar para dentro de si mesmo para provocar fogo amigo. Eu duvido que se o PT tivesse criticando as estratégias do Bolsonaro, que o Luiz Henrique Mandetta teria sido demitido. Ou que Bolsonaro iria atacar Sérgio Moro, iria atacar os militares, como ele já fez no ano passado. Isso não teria acontecido. Só aconteceu porque o PT não dá tanto ouvidos, não dá tanta importância, ignora muitas vezes o que Bolsonaro fala. Claro que nós também temos que lembrar que o PT faz isso porque não sabe qual rumo tomar. E porque Lula ficou preso muito tempo o ano passado. E aí, sem o Lula, o PT parece que ficou acéfalo, de fato, né? Perdeu o seu cérebro. Agora o PT parece que perdeu um pouco o time de tentar fazer alguma coisa e quer aumentar o tom, subir um pouco o tom, até mesmo pedir ou protocolar um processo de impeachment, o que pode ser muito tarde. E por quê? Lula disse que chegou o momento do PT subir o tom e até mesmo começar a falar de impeachment. O problema é o seguinte, o PT não tem muita possibilidade de falar de impeachment porque durante o impeachment de Dilma falou que era golpe, que era uma afronta aos poderes, que era algo errado, que estavam aplicando um golpe na presidente. E como que o PT vai cobrar o impeachment de Bolsonaro sem cair, evitando cair nessa retórica do golpe? Ainda mais depois de tudo que o Bob Jeff falou, Roberto Jefferson falou na última live, o golpe em curso do Rodrigo Maia, o impeachment, então fica muito difícil. Fora que nós temos também a questão política. O PT deveria ter feito o pedido de impeachment lá atrás, antes, um mês e meio, quando começou a pandemia, o Bolsonaro começou a ter os primeiros rompantes contra o isolamento. Agora que Bolsonaro já conseguiu fazer toda uma costura a aliados políticos, fazendo acenos ao centrão, loteando cargos de segundo escalão do governo, fica muito, mas muito difícil e muito improvável um impeachment nesse momento. Então eu vejo que o PT, se ele quiser se movimentar agora para protocolar um processo de impeachment,
já é tarde demais. Não há apoio político e ainda mais Bolsonaro está muito fortalecido e Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, enfraquecido. Então dificilmente Maia deixaria passar um processo de impeachment contra Bolsonaro, porque ele seria derrotado. E para que um processo de impeachment passe, é necessário que haja vontade do presidente da Câmara dos Deputados. Então, se passa um processo de impeachment e ele é derrotado, o presidente da Câmara também é derrotado. O que eu acredito que o PT possa fazer para atacar Bolsonaro nesse momento seria justamente tentar minar lideranças jurídicas de Bolsonaro, pressionar o Augusto Aras, pressionar o STF, fazer esse tipo de pressão, não ir diretamente para o impeachment, porque eu vejo que nesse momento não há força política e não há força partidária do PT para fazer protocolar esse pedido de impeachment. A estratégia do PT de isolar Bolsonaro foi uma boa estratégia, porque Bolsonaro teve que se voltar para si mesmo para arrumar confusão. Mas agora tentar protocolar o impeachment, vejo que o PT perdeu o timing. Mas, na sua opinião, qual é a sua perspectiva a respeito disso? Gostaria muito de saber o que você está achando nesse momento, deixando um comentário aqui na aba de comentários. Também se inscreva no canal, ative as notificações e me siga lá no Twitter, @profileoficial.